Exercício programado 10, questão 1. Considere as três seguintes funções: função f, função g e função h. Função f ela vai dos reais para os reais, a lei de formação dela é essa aqui. A função g, o domínio dela é o intervalo fechado no menos 1 até o 5 e vai para os reais, que é a imagem dela. A lei de formação é a mesma da função anterior. E a função h tem o domínio intervalo fechado de menos 3 até 6 e a imagem vai para os reais. E a lei de formação também é a mesma. Essas funções são distintas? É o que está perguntando a questão. Justifique sua resposta. Faça o esboço do gráfico para cada uma delas. Bom, de cara a gente já pode responder que sim, que essas funções elas são distintas sim, porque apesar de ter a mesma lei de formação, o domínio é diferente. Cada uma apresenta um domínio diferente. Veja, essa daqui tem um domínio os reais, essa daqui tem esse intervalo como domínio e essa daqui tem esse intervalo como domínio. Então, como o domínio é diferente, então cada uma dessas funções também são funções diferentes, tá? E a gente pode perceber essa diferença ainda mais quando a gente for fazer agora o esboço do gráfico. Vamos lá? Vou fazer então primeiro o esboço da função f, ok? Como eu sempre tenho feito, né? Vamos fazer o esboço aqui sem usar régua, tá? Usando uma escala bem simples. Então qualquer dúvida aí é só sinalizar. E você pode fazer com uma régua, usando até um papel milimetrado para que fique um pouco mais correto, ok? Existem várias formas de a gente estar fazendo o esboço de um gráfico de uma função do segundo grau. Eu vou marcar aqui alguns pontos que eu considero que sejam importantes, tá? O primeiro ponto que eu considero que é importante para a construção de um esboço de um gráfico de uma função do segundo grau é os zeros dessa função. Então, eu vou igualar aqui essa função a zero para poder descobrir os zeros dela. Então, resolvendo aqui essa função, a gente pode usar Bhaskara para estar resolvendo. O delta vai ser b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, que dá 16, menos 4 vezes a vezes c, 4 vezes 1, 4, 4 vezes menos 5 vai dar menos 20, com o menos da fórmula vai ficar mais 20. Então, o delta aqui vai dar 36. A fórmula é x igual a menos o b, menos menos 4 vai dar mais 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 36 é o 6, sobre 2 vezes o a, 2 vezes 1 dá 2. Então aqui nós temos os dois zeros da função, né? O x1 e o x2, ou x' e x2'. 4 com mais 6 dá 10, sobre 2 dá 5. 4 com menos 6 dá menos 2, sobre 2 dá menos 1. Então esses aqui são os zeros da função, tá? Lembrando que eu estou fazendo o gráfico da primeira, tá? Da função f. Vou até botar aqui, ó. Gráfico da função f. Como elas apresentam a mesma lei de formação, muitos valores a gente vai poder usar, incluindo os zeros da própria função, tá? Então a gente só vai analisar mesmo ali o seu intervalo de domínio depois disso. Então a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho no primeiro gráfico para ter todos esses valores, mas depois acaba ficando bem tranquilo, tá? Então já vou colocar aqui, ó, deixa eu colocar aqui do lado. Então vamos imaginar aqui que eu tenha o eixo y, eu vou colocar o eixo x aqui um pouco mais para cima, tá? Depois eu até explico o porquê. Então aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y. Vamos lá. Os zeros da função são marcados sobre o eixo x, até porque a gente fez com que o y fosse zero. Então deu menos 1, parte negativa está aqui, menos 1, e 5. E 5 está aqui. Então, marquei os dois zeros da função. Outro ponto importante de estar marcando aqui no plano é o vértice dessa função. Então, vamos calcular o vértice. Existem várias formas de estar calculando o vértice. A gente sabe que o vértice ele é um ponto, tá? Então, existe um valor de x para ele e existe um valor de y. Existe uma formulazinha que ajuda a calcular o x do vértice, que é menos b sobre 2 vezes o a. Menos o b nesse caso, é menos 4, então menos 4
sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, vai ficar 4 positivo sobre 2, que dá 2. Então, o x do nosso vértice deu 2. O y do vértice a gente pode calcular substituindo esse 2 aqui na função que foi dada, tá? Ou a gente pode também usar uma formulazinha, que é menos delta sobre 4A. Nesse caso, como a gente já tem o valor de delta aqui em cima, é fácil usar essa fórmula também. Então, vai ficar menos da fórmula, o delta que a gente achou 36, sobre 4 vezes 1. Então, vai dar menos 36 sobre 4, que vai dar menos 9. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso vértice ele é formado pelos valores de x, que é 2, e y, que é menos 9. Então, vou marcar esse ponto aqui no plano, 2 e menos 9. Então, 1, 2 da reta x, menos 9 da reta y, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Vou pontilhar aqui, um na direção do outro, onde eles se encontram. Esse aqui é o vértice, tá certo? Então, já tenho o x1, o x2 e o vértice. Então, a gente já consegue entender que a parábola vai passar por aqui, ó. Se eu quiser colocar um ponto a mais aqui, bem fácil de perceber, é o c, tá? O c da função, nesse caso aqui o c vale menos 5, o c ele sempre é marcado no eixo y. Por quê? Porque se a gente fizer o x valendo 0, esse termo vai sumir, esse termo vai sumir, ou seja, ficará apenas o termo independente. Então, o termo independente no gráfico de uma função quadrática, ele sempre vai ficar sobre o eixo y. Então, o c nesse caso vale menos 5. Então, eu venho aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tá? Então, eu tenho esses pontos para fazer o meu esboço. Ele vai vir aqui do mais infinito, vai passar pelo x1, pelo c, no vértice ele volta, passa pelo x2 e vai para o mais infinito. Tá? Então, a ideia é essa da nossa parábola, a nossa curva. Tá? Como eu sempre tenho comentado, eu tenho feito aqui de forma bem grosseira, tá? Sem usar régua, sem usar aí as unidades certinha. É mais para dar uma ideia para vocês, tá bom? Então, esse aí seria o esboço da nossa parábola. Passando pelo menos 1 e pelo 5 no eixo x, passando pelo c, que é o menos 5 no eixo y, e o vértice que a gente calculou, que é esse ponto aqui, 2 e menos 9. Então, esse aqui é o gráfico da função f, ok? Aproveitar agora para fazer o gráfico da função g. Pegar uma outra folha aqui. O gráfico da função g, como eu havia comentado, como ele tem a mesma lei de formação, a gente vai aproveitar todos esses dados aqui, ó. O zero da função vai ser o mesmo, o vértice vai ser o mesmo. A gente só vai precisar tomar cuidado com o domínio dele, tá? Então, vamos lá. Já vou começar, então, fazendo aqui o esboço, já que a gente já pode aproveitar os dados lá que a gente encontrou no primeiro item, tá? Essa função g, vou deixar aqui em cima para a gente olhar, ó. Essa função g, ela tem o domínio menos 1 até 5, então eu preciso tomar cuidado com isso, tá? Eu não posso ter nada antes de menos 1 para x e nada depois de 5 para x, tá bom? Pontos importantes que a gente já tinha encontrado, veja, o menos 1 e o 5, caramba, que é exatamente o limite que está sendo dado aqui, tá bom? Então, ó, menos 1, 1, 2, 3, 4, 5. A gente já tinha encontrado o vértice, que era 2 e 9, negativo. Esse era o vértice. E a gente já tinha marcado aqui o C, no menos 5, certo? Nossa, mas ficou igual ao anterior. Sim, só que o anterior ele vinha do mais infinito e passava por esses pontos. Agora eu não posso ter nada antes do menos 1. Então a minha curva começa no menos 1, passa pelo termo independente, chega aqui no vértice, ele vai voltar e vai voltar lá para o 5, né? Mais uma vez, perdoe-me aqui que eu não estou usando régua, tá? Estou fazendo bem o esboço, bem grosseiro aqui. Então seria basicamente isso. Veja que o nosso gráfico ele está indo apenas do menos 1
até o mais 5. Não existe nada antes do menos 1 e nada depois do mais 5. E quando eu comparo esse gráfico com o anterior, a gente vê realmente a diferença. Veja, esse ele continua para cá e esse não. Então, realmente são funções diferentes, tá certo? E a gente ainda tem agora o último caso, que é o caso da função h. Vamos lá para a função h. A função h é basicamente a mesma coisa, a mesma lei de formação, só que agora o intervalo um pouquinho maior do que o caso anterior. Então, vamos lá. Vou fazer aqui também o esboço. Os dois eixos, tá? Eixo X e eixo Y. Os pontos a gente também pode aproveitar. Eu tenho aqui o menos 1, né? Que é o x1. 1, 2, 3, 4, 5, que é o x2. Eu tenho aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. E o 2, que é onde sai o vértice. Seria isso, né? Deixa eu pegar aqui uma outra folha. Então, a ideia inicial é essa. Aqui está o esboço que a gente está fazendo agora da função h. Só que a função h, ela dá um intervalo para a gente, deixa eu botar aqui do lado, ó. A função h, ela dá um intervalo menos 3 e 6, que vai para os reais. Então, a gente já tinha visto que a função ela viria daqui, passaria por esses pontos, voltaria. Inclusive, a gente marcou um ponto aqui também, ó, no menos 5, certo? Então, a gente tem essa noção. Só que agora eu preciso descobrir até onde que ela vai. Ó. Ela vai até o menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, existe um ponto aqui em cima, tá? Desse menos 3. E ela vai até o 6. Então, existe um ponto aqui acima ou até abaixo, né? Não sei, tá? Existe um ponto acima ou abaixo nesses dois valores, tanto no menos 3 quanto no 6, e eu preciso descobrir que valores são esses. Como que a gente faz isso? Bem fácil. A gente vai pegar esses próprios valores e vai substituir na lei da função, tá? A lei da função é x ao quadrado menos 4x menos 5. Quando eu troco por menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3, menos 5. Menos 3 ao quadrado, 3 vezes 3 dá 9, vezes 3 dá 27. Menos 3 ao quadrado vai dar mais 9, né? Eu olhei 2, mas vi como 3, que é ao quadrado. O menos 3 ao quadrado vai dar mais 9. O menos 4 vezes menos 3 vai dar mais 12, menos 5. E aí, o 9 com 12 vai dar 21. 21 menos 5 vai dar 16. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o x for menos 3, o y vai ser 16. Então, quando o x for menos 3, meu y aqui ó, ficou até pequeno. Vou ter que aumentar ele aqui, ó. Então, ele vai para o 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, tá aqui. Esse vai ser o ponto, tá certo? Então, eu já sei que o meu gráfico ele vem daqui, do mais infinito, ele passa por esse ponto, ele passa aqui pelo x1, ele passa aqui pelo termo independente, ele chega no vértice e volta. Aí ele vai passar aqui pelo 5, tá? E agora a gente vai descobrir aonde que ele vai bater aqui no 6, já que é esse o intervalo que foi dado. Como que a gente faz isso? A gente troca o 6 também na função. A função é x² menos 4x menos 5. Se eu trocar o x por 6, vai ficar 6 ao quadrado, menos 4 vezes 6 vezes menos 5. 6 ao quadrado dá 36, menos 4 vezes 6 dá 24, menos 5, tá certo? Agora é só fazer as continhas. Aí 36 menos 24 vai dar 12, 12 com menos 5 vai dar 7. Ou seja, quando o x for 6, o y vai ser 7. Então, aqui o y vai ser 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse vai ser o intervalo.
Lembrando que ele vai parar aqui, tá? Aqui, não vai existir nada acima dele aqui. E ele também vai parar aqui, ó. Tá, ó. Não existindo nada acima desse 16, ok? Aquela hora eu acabei colocando ali, mas não existe nada além dele, ó. Ele vai aqui do 16, porque ele é limitado aqui no menos 3, e ele vai até aqui o 7, porque ele é limitado no 6, ó, do menos 3 até o 6. Então esse aqui seria o esboço, ó, só desse ponto aqui, vem por todo ele, até o vértice, volta e para aqui. Veja, ele está limitado entre o menos 3 e o 6, assim como foi dado o domínio para a gente. Ok? Então, mais uma vez, aí, graficamente, a gente consegue ver bem a diferença dos três gráficos.